realmente no Rio de Janeiro, o dia que nós pudermos extravasar a herança cultural, a herança espiritual, a herança social que nós temos, sem inibição, e votar em quem a gente acredita, independente do que diga a Globo, independente do que diga o meu chefe, o meu patrão, ou seja lá quem for, vou votar com a minha alma, vou votar com o meu coração, eu vou votar com a minha afinidade. Nesse momento, a classe política vai mudar no Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje o povo desacredita. Não, lá o voto é complicado. O voto é muito complicado. lá, meu Aí irmão. você imagina, você foi missionário na África há quanto tempo? 10 anos. E em Como é que outros tu foi lugares do parar mundo? na África, É. cara? Eu fui para a África em 1992, época do apartheid, estava em regime de sair da África. E Foi pela igreja, eu fui imagino. para a Igreja Universal do Reino de Deus, a gente estava se espalhando pelo mundo. Como é que foi essa conversa? Tipo, você vai pra Você chegou e África. falou, não, quero ir pra África. Não, deixa eu contar para vocês, isso é um sonho meio de infância. Eu conheci a minha namorada quando eu tinha 15 anos, ela tinha 14. Ela é neta de missionários ingleses. O avô dela veio para Minas Gerais, um lugarzinho chamado Nova Lima, que antigamente chamava Morro Velho. Ele era engenheiro e veio para lá explorar o ouro e mandar o ouro para a Inglaterra. Muito bem. O ouro está sempre perto do arsênico. Não é? A riqueza tem perigo. A riqueza é um perigo. Uhum. Pois bem, a natureza já ensina isso. Ele se envenenou com arsênico. Então o pessoal, início do século XX, volta para você morrer na Inglaterra. Lá ele fez uma oração: meu Deus, se o senhor salvar a minha vida, eu quero voltar não como engenheiro, mas missionário. Foi morar em Garanhuns, da onde vinha, muitos anos depois, um presidente da República. Ali, a mulher dele ficava lá cuidando dos pobres, e ele saía num jumentinho, com carne seca do lado, Bíblia do outro. Falando de Jesus, naquela época, a Igreja Católica não pregava a Bíblia. A missa era em latim. As pessoas não tinham conhecimento de quem era Davi, Salomão, Noé. A igreja evangélica cresce muito porque as pessoas adoram ouvir as histórias da Bíblia que os padres não contavam. Estão contando agora, mas na época não contavam. Então, andando de jumentinho, esse homem chega a Goiás. Funda uma cidade, Cristianópolis, Rua da Alegria, Rua da Paz, etc. A cidade está lá até hoje, cidade de Cristianópolis, em Goiás. A minha esposa, então, tinha uma vocação missionária. E eu, quando era menino, aos 14, 13 anos, a minha missão era ir nas comunidades do Rio de Janeiro, dar folheto e dizer: olha, está vindo aí o pastor, o missionário Edir Macedo, o missionário Romildo Soares. Eles me mandavam para lá, eu ficava de 10 da manhã às 5 da tarde, dando folheto, para eles chegarem depois, subirem num caixote e, pum, pregarem para as pessoas e passarem um filme de um missionário americano chamado Tommy Lee Osborne, que pregava na África. Então eu ficava assistindo aquele filme, meu sonho era para ir para a África. Minha esposa também tinha um sonho de ser missionária. Quando surgiu a oportunidade de ir para a África, foi uma realização de um sonho. Fomos com os 3 filhos. Esse pastor que eu conheci disse para mim que estava chegando na hora errada, me vendeu o carro dele. Eu disse: pastor, o senhor vai voltar? Vou. E você tem que voltar também com a sua mulher e seus filhos? Eu falei: eu não vou voltar, o senhor me vende o seu carro? Ele falou: vendo. Me vendeu com preço barato, foi o carrinho que eu comprei. E comecei a igreja lá na cidade de Durban, eThekwini, Zululand. Mas tu chega sem nenhum... Sem nada. Sem nenhuma... Sem nada. Quando a Igreja Universal te manda pra lá, tipo, vai se vira? É assim? Vai se vira. Sem nenhum suporte? Nada? Eu tinha um salário de, vamos dizer aí, seria hoje $1.000, uma coisa desse tipo. Entendi. E você vai para a rua, começa a chamar as pessoas, dá folheto, as pessoas vêm à igreja, você ensina... Mas a Bíblia, igreja já existia lá Não. e tal. Não? Não, fui abrir a igreja em Durban. Nossa. Cheguei lá Foi primeiro... do zero mesmo o negócio. Do zero. Me hospedei, a princípio, numa casa de missionários, que meus filhos chamavam de Hotel Sopa, porque tinha mingau de manhã, sopa no almoço, sopa no jantar. Mas pagava lá, era para missionários, R$40 a diária, R$30 a diária. Era uma coisa assim, você ia no mercado, comprava alguma coisa, embrulhava e deixava lá na geladeira, missionário Crivella, ninguém mexia. Uma banana, uma maçã, uma coisa desse tipo. Mas a refeição era mingau, almoço, era sopa, e meus filhos chamavam de Hotel Sopa. Ali nós começamos. E era dificuldade, porque eu não fui para os brancos, eu fui para os negros. E os negros não aceitavam os brancos. Até o momento que, depois de muita luta, consegui alugar um salãozinho. Aliás, esse negócio foi interessante, que eu fui no corretor e disse para ele: eu preciso de um salão aqui para começar a minha igreja. Ele falou: você está pensando aonde? Eu falei: em frente à estação do trem. Ele falou: você é louco? Eu nasci aqui, tenho 30 anos, nunca fui lá. Lá é de negro. Não sei nem o que tem lá.
O corretor me disse. Eu falei, então tá bom. Eu fui lá, consegui um salãozinho. Ali comecei a igreja. Hoje a igreja lá é gigantesca, para 5.000 pessoas, uma catedral enorme. E assim o trabalho se espalhou por toda a África. Então, eu voltei da África para um projeto no Nordeste, chamado Projeto Nordeste. Sua mãe me ajudou nesse projeto. Quando Foi o ela negócio do comprava os CD. CDs, era para a gente fazer essa coisa lá na Fazenda Canaã. Ali, hoje, nós temos 700 alunos. Fizemos um time de futebol. Tem um menino que foi vendido para o Flamengo. Hoje é zagueiro do Flamengo, foi comprado por 5 A milhões de Fazenda reais. Canaã fica no sertão da Bahia, não é? Sertão da Bahia. Isso. A gente levou um processo de Israel, abrir o poço e irrigar por gotejamento. Em vez de você Troço irrigar por parecido aspersão. com kibbutz de lá. Exatamente, kibbutz. Exatamente, kibbutz. Uma escola para 700 crianças, casa para o povo morar, os trabalhadores, os professores, etc. E você plantava irrigando 100 hectares. E os judeus vieram me ensinar a fazer isso. O projeto já tem mais ou menos uns 20 anos, já formou muita gente. Tem um time de futebol, de sub-20 e sub-16, estão disputando o campeonato baiano, sub-16 já, inclusive, foi campeão. E teve um menino que foi vendido para o Flamengo. Então, é um projeto muito bacana, muito legal. Mas o bacana daquilo ali também é o seguinte, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam para mim, Crivella, aqui a terra é boa, mas o céu não presta. Eu falei, por quê? Porque não chove, cara. O solo é fértil, mas não chove. Mas você sabe, rapaz, que quando eu comprei aquela fazenda, eu disse, eu não vou comprar aqui porque passa uma rede da Coelba, Companhia de Eletricidade da Bahia. São redes de alta tensão, é de rede de distribuição. Perdão, rede de transmissão, não é distribuição, não é esse esporte de rua. Então eu disse, uma criança sobe um troço desse. Mas não tinha outro terreno para comprar, estava todo mundo endividado, só aquele cara podia vender. Sabe que aquilo ali foi uma coisa de Deus? Sabe por quê? Porque depois de medir os ventos a 100 metros de altura, eu verifiquei que ali você tem condições de fazer uma usina eólica. E a usina eólica pode produzir 20 megawatts hora. O megawatt está custando R$300 aí. Você engata aquilo naquela rede de transmissão, R$300, bota aí 20 por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por hora, você vai ver que vai dar muito mais do que plantar feijão. Hoje a grande riqueza da Bahia é o vento. Então essa coisa da gente dizer, pô, o céu não presta, acredita nisso não. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é legal, a gente não tem ainda conhecimento. É aquela coisa. O cara acusou, ficou com raiva de Deus, porque, pô, plantei, não veio a chuva, que Deus é esse, pô, perdi tudo, quebrei, não tenho como, o banco agora é dono dessa porcaria, pô, perdi tudo, que Deus é esse céu não presta. Se você prestar atenção, pode ter certeza que Deus não tem culpa de nada, é só a gente estudar, ter conhecimento, a tecnologia chegar, e você vê que quando não tem chuva, tem vento, e o vento produz energia, e a energia vale muito mais do que o feijão. E aí cara, desse projeto aí, tu foi direto pra política? Desse projeto eu fui para a política, não na Bahia. Tá. Eu não queria ligar essa coisa a voto. Lá no Rio de Janeiro, a gente estava precisando da... Por que a política? Isso é porque ele passou anos na África, fez um negócio legal na Bahia, pra ficar 4 anos no Rio e tomar um pau. E toma um Tipo, pau. o que acontece, velho? Por que você escolheu realmente a coisa? Você podia estar cantando aí, pá, e vamos levantar Douglas. agora para fazer a mesma coisa. Vamos fazer agora em Minas. Vamos fazer trabalho bonito. Mas por que entrou pra política? Eu tenho na minha mente que, tipo, caramba, o político ele era pra ser um super-herói, mas não é. Parece um elenco de The Boys o negócio. Exatamente. Mas vai mudar. Você sabe, Douglas, quanto eu doei em direitos autorais e venda de CD para a Fazenda Nova Canaã? Eu 70 milhões. lembro quando eu era pequeno, minha mãe botava, acho que era na Record, não sei. Sempre tava lá você. Oração. E a garrafa em cima. Exatamente. E a garrafa em cima. Eu lembro que minha mãe. Cansei de ir pra escola. Nossa, tomar a garrafa de manhã. Entendeu? O cara rezava. E a minha mãe, até a cura do meu vitiligo pediu na garrafa. Mas Olha a aí, cura tá não vendo? foi. Mas saúde veio. Amém. Entendeu? Mas estava lá e eu lembro que você falava que tudo dos CDs ia ser para um projeto. Exatamente. Entendeu? E você sabe, olha a coincidência. Eu fui acusado do quê lá no Rio de Janeiro? QG da propina de quanto? 52 milhões. Diziam que a empresa que dava plano de saúde para o Rio de Janeiro tinha dado dinheiro para todo mundo lá, 52 milhões. Caiu essa acusação, não teve prova nenhuma, mas eu acabei perdendo, porque as pessoas diziam, poxa vida, votei nesse bispo, a esperança de ser um cara honesto. Mas sabe por quê? Meu patrimônio era honestidade. Desculpa estar interrompendo o senhor agora, Não, mas assim, fica à vontade. rapidinho. É porque a gente sabe que tem corrupção.
Entendeu? É fácil convencer a É gente. fácil convencer a gente que tem corrupção porque tem. Então, como é que a gente não vai acreditar ou não vai desconfiar? Não tem como acreditar porque não tem prova. Mas como é que a gente não vai desconfiar que o prefeito do Rio de Janeiro, tipo, autoridade, uma das máximas ali, não sabe de nenhum esquema de corrupção? É muito difícil a gente acreditar que você, sentando na sua cadeira todo dia, alguém ali na prefeitura não seja corrupto, entendeu? Tipo, corrupção no nosso país, muita gente às vezes liga só a algo do governo. Não, eu acredito que de 80% a 90% de corrupção no nosso país está fora do governo, tá numa indústria privada, tá tipo, eu sou corrupto. Desde o momento, é sem sacanagem, ô 3K, desde o momento que eu boto meu carro numa zona azul aqui e não pago, eu tô sendo corrupto. Então, como não acreditar que você lá não saiba de algum tipo de corrupção ou não esteja envolvido em alguma corrupção? É que muito o nosso mais cômodo e natural E é muito mais acreditar cômodo e nisso. natural, porque o brasileiro, entre aspas, a maioria dele, ele é corrupto. E se duvidar, ele nem sabe que está sendo corrupto. Entendeu? Você tem toda a razão. É o preço que a gente tem que pagar. Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele dizia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus chegou num momento em Israel e disse assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Pega o teu leite e vai. Os fariseus disseram, esse cara é louco. Perdoar pecado? O rico vem e traz um boi, o classe média traz uma ovelha, o pobre traz passarinho. Tem toda uma indústria montada em torno dessa grana. Como é que ele diz que está perdoado assim? Ele está acabando com o nosso negócio. Mata ele. O povo o crucificou. O povo votou por Barrabás. Jesus foi morto. Mas quem é o mais importante nome na história da humanidade hoje? É Cristo. Mudou a história. Pagou um preço. Mas quantas almas, quantas famílias, quantas pessoas se encontraram nele e mudaram de vida? É o preço que se paga. Guardando as devidas proporções, eu não tenho, eu sou o último, mas é um preço que todo aquele que segue Cristo precisa aprender a pagar. Houve uma época que Davi apedrejava e virava rei. Estevão foi apedrejado, mas ganhou Paulo. A história não terminou no apedrejamento dele. Paulo tem um nome hoje aqui em São Paulo. As epístolas dele consolam milhões de pessoas pelo mundo, construíram famílias. Então é o preço que a gente paga. 2 anos QG da propina. Hoje aí todo mundo fala que é o QG da mentira. Eu fui me desgastando. Ainda cheguei aí ao segundo turno, porque todo mundo dizia que eu tinha 70% de rejeição, que eu não ia para o segundo turno, ia a Benedita, ia a Marta, a delegada. No final eu fui para o segundo turno. Perdi a eleição, acabei preso. Mas se você perguntar para mim, Crivella, você faria tudo de novo? Não tinha opção. O que eu ia fazer? Tirar o dinheiro dos pobres, deixar de operar as crianças, os idosos, a catarata, deixar de dar merenda. Eu comprei uniforme para as crianças. Há quanto tempo as crianças não tinham uniforme? Eu comprei 650 mil tênis. Eu tinha um tênis que eu ganhei dos meus netos, que moram nos Estados Unidos, que as crianças, quando eu ia na escola, falavam, pô, Crivella, que tênis legal! Eu consegui uma fábrica em Minas que fez um tênis igual ao meu. Nenhuma criança tinha o símbolo da prefeitura no tênis, porque eu sabia que elas não iam só para a escola, elas iam para a festa. Eu dei 650 mil pares. Eu comprei 2 milhões de camisetas. Agora, tem dinheiro lá. A SEDAI deu 5 bilhões para o município, coisa que eu não tive. E compraram um par de tênis para as crianças? Não, não compraram. Esse dinheiro está sendo guardado como fundo eleitoral. Na época da campanha... Ou está no bolso de alguém. Porque existe corrupção no Rio de Janeiro e também em vários outros estados do Brasil. É essa, tipo, a minha pergunta e você lá dentro, eu acho que você vai saber responder melhor isso. Caramba! Para onde é que vai tanto dinheiro? Entendeu? A gestão disso tudo, às vezes parece que as contas públicas elas não são de forma inteligente feita, tipo, vamos fatiar aqui para fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, a sobra disso daqui volta para a gente fazer isso. Não, parece que você chegou lá e meteu a mão assim, pronto. Pega a gordura, paga caro mesmo, esquema de licitação. Eu sei porque eu trabalhei num órgão do governo aonde o meu chefe falava, olha só, essas 3 empresas aqui que você tem que botar. E eu vou falar não? Que horror, né? Isso é o Rio de Janeiro, entendeu?
Porque a empresa da licitação já foi escolhida há muito tempo. E a gente sabe que tem esquema de licitação também no Rio de Janeiro. Assim como os compras de direta, compra sem licitação, obra, é buraco cavado ali, depois ninguém sabia o que estava fazendo naquele buraco, uma placa lá gigante lá, quanto estava sendo estrago para falar que é transparência, depois o pessoal vinha e tapava aquele buraco de novo. E não fizeram nada naquele buraco. Isso acontecia muito no Rio de Janeiro e aconteceu também na gestão do senhor. Então, tipo, o que realmente era isso? É isso que eu queria saber. Você sabia de alguma coisa? Você lutou contra a corrupção no Rio de Janeiro? O tempo todo. E paguei caro por isso. Pode ter certeza que se eu tivesse feito acordo com aqueles que me criticavam e me perseguiam... Eu concordo com você que o governo de hoje ele é muito... Nossa, uma rosinha. Entendeu? Tudo acontece, tudo é legal. E é o que a gente vê na TV. Mas na época do seu governo, era só pau, mano. Eu ia pro Rio de Janeiro, eu ligava a TV, era só pau no prefeito. Só pau, só pau. Pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Pior prefeito da história do Rio de Janeiro. E pelo que você está falando aqui, não é tanto assim o pior prefeito, né? Eu sou a mãe que levou o filho na Renner. Eu não podia levar nas Olimpíadas. Mas trabalhei com a minha consciência tranquila. Só lamento que a minha mãe tenha partido sem que eu pudesse ter estado com ela, etc. Mas... é o preço que se paga para se obter um lugar no coração do povo. Isso não é de agora, não. Mas se acabou? Não acabou ainda, Crivella? Não acabou. Não acabou. Por isso é que você está fazendo o discurso. Crivelas, o seu partido tem que disputar, tem que lutar, independente de ganhar ou não. Veja, se eu fosse olhar para mim, eu diria assim, as pesquisas mostram que para deputado federal eu tenho uma eleição muito provável. Para governador... é uma eleição que eu vou para a luta, vou apanhar, etc, etc, etc. E o que você prefere? No fundo do meu coração, eu quero a África, eu quero o Nordeste. Eu nasci para isso. Eu quero lutar pelos outros. Vou pagar um preço, sei lá. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou ter a consciência tranquila de que eu não fiz para mim. Olha, a única maneira de você vencer na vida é você não fazer para si. Porque às vezes você perde, mas os outros ganham. O pedágio... era 15, hoje é 8. O motociclista, o motoboy, desde o meu primeiro dia, pagava pedágio. Isso o Eduardo não acabou. Até hoje o motoboy leva um passageiro. Uma moça que acorda à tarde disse, ai meu Deus do céu, vou perder meu emprego, trabalho numa farmácia na Barra da Tijuca. Antigamente, só de pedágio era R$15 que ela tinha que pagar. Você imagina uma moça que ganha R$1.200? Ela vai pagar 15 de pedágio, mais a gasolina, mais o trabalho do cara, vai sair R$50. R$50 para ela não se atrasar. Hoje não. Hoje ela pode pegar uma motocicleta, ir do Alemão para a farmácia onde ela trabalha na Barra da Tijuca, porque o pedágio caiu pela metade. Essas coisas todas... hoje as pessoas vão para os hospitais e o anestesista tem pleno domínio da sua situação orgânica, porque ele tem um carrinho de anestesia que é melhor do mundo. Hoje as pessoas fazem tomografia, pegam um câncer de próstata com 1 milímetro. Por quê? Porque a ressonância magnética é 256 canais. Quando eu entrei, a ressonância magnética era analógica, quebrava, era um horror. Eu comprei 27 ressonâncias. A primeira ressonância magnética, tomógrafo. A primeira ressonância magnética que eu comprei está lá no Miguel Couto. Os tomógrafos são 256 canais que só tem aqui no Albert. Qual é o hospital público do Brasil que tem 256 canais de tomógrafo? Eu tenho na favela da Rocinha, eu tenho na favela do Alemão, eu tenho na favela da Cidade de Deus, eu tenho em Bangu, eu tenho em Campo Grande, Santa Cruz, eu tenho tomógrafo cuidando desse povo. Quantas vezes? Eu perdi a minha mãe, mas eu tenho certeza que na minha luta, muitos dos meus irmãos do Rio de Janeiro não perderam a mãe deles. Não perderam a mãe deles, foram salvas no hospital, foram operadas, tiveram cirurgia, no mutirão, enfim.